Então, você está no nosso canal Família, Amor e Cuidado, aqui no YouTube, né? Eu sou o Zé Martins Filho, médico pediatra, e nós temos feito nos últimos tempos, você tem acompanhado no canal, entrevistas com pessoas a respeito da situação das crianças no momento atual, trancadas em casa, a situação de ansiedade das famílias, das crianças, irritabilidade, agressividade, e muita gente sofrendo, tentando ver como é que isso pode ser resolvido, né? Por outro lado, a gente vê estatísticas feitas aí por várias entidades mostrando que 70% das famílias não querem voltar para a aula, com medo, com toda a razão. Mesmo professores, funcionários de escolas, principalmente as escolas públicas, municipais, estaduais, têm receio, com razão, de contaminação, etc. e tal. E o que a gente tem percebido é que o momento de resolver esse problema está chegando, né? Vários países no mundo inteiro já tomaram a iniciativa de voltar para as aulas. Em alguns países isso foi feito, mas não deu certo, eles voltaram atrás. Geralmente eles esperaram a curva da epidemia começar a cair, diminuir o número de mortes, o número de pessoas contaminadas, tentaram, e às vezes quando você segue isso, você vê um pequeno rebotezinho discreto, mas na maior parte das vezes continuou descendo. E, obviamente, existe o risco das crianças nem sempre terem um quadro clínico aparente, às vezes é mais suave, a gente nem percebe, elas têm, teoricamente, menos chance de ter aquela tempestade de citoquinas que eles falam, quer dizer, aquele quadro exuberante inflamatório, com grande dificuldade respiratória, etc. É raro na criança. Pode acontecer, tem crianças que até chegam a óbito, infelizmente, depois de um quadro desse. Mas, a maior parte das vezes, elas passam até desapercebidas. Também tem um problema que algumas crianças, depois de uns 15 dias desse quadro, eu fui um dos médicos que logo em março eu mostrei um trabalho interessante sobre o que a gente chama de síndrome de Kawasaki-Lake, que é a síndrome que mostra uma reação tardia à infecção pelo vírus, com problemas cardíacos, alterações de coronárias, etc. E é perigoso e pode ter êxito letal. Mas, de uma maneira geral, na grande maioria das vezes, as crianças têm menos quadro. Tem gente que acha que a criança não tem o quadro, mas por isso mesmo ela é transmissora. E transmitindo mais facilmente, porque as pessoas não se dão conta que ela está com o quadro, então ela pode contaminar adultos, pessoas de risco, avós, etc. e tal. Diante desse impasse, né, todas as pessoas que pensam na situação de volta às aulas estão propondo uma discussão. Em primeiro lugar, não dá para fazer de uma vez no Brasil inteiro, não é em todo lugar. Vai depender muito do lugar onde está acontecendo a epidemia, se ela começou a regredir bastante e as taxas de infecção e de óbito baixaram bem. Segundo, da qualidade das escolas para onde elas vão, se vai ter realmente espaço, se vai dar para fazer espaçamento, se vai dar para fazer isolamento, e mais, se as crianças ao chegarem nessa escola vão ter máscara, vão ter álcool e gel, vão ter condições de a gente saber se elas são portadoras assintomáticas. Uma das coisas era fazer os testes, mas isso fica muito caro para fazer no Brasil inteiro, mas pelo menos saber por uma história se eles tiveram contato com alguém que teve a doença nos últimos 3, 4, 5 dias, que aí essas crianças teriam que ser afastadas. Há gente que propõe até fazer os testes nas crianças, nos funcionários e nos professores. É muita discussão e muita gente pensando, mas há uma tendência no pessoal da área da saúde e da educação a perceber que também o fato das crianças ficarem trancadas é muito prejudicial. Acham que essas crianças realmente vão sofrer bastante agora e no futuro por causa dessa grande parada na educação, sobretudo crianças um pouco maiores. Muito bem, 30% das pessoas querem voltar às aulas. Acho que elas têm o direito de escolher e têm o direito de saber como é que vai ser a chegada do seu filho na escola. Eles vão ter máscara, vão ter álcool em gel, vão ter isolamento. Quem vai cuidar dessas crianças? Quem vai treiná-los para eles não se abraçarem, para eles perderem a capacidade de agrupamento? E mais ainda, uma coisa muito séria. Tá bom, então se só 30%, pode ser um pouco mais, um pouco menos, isso é um dado que tem estatístico, voltar para a escola, como é que vai ficar o ensino? A gente vai dar ensino presencial para 30%, e online para 70%, os professores vão fazer as duas coisas simultaneamente? Como é que vai ser isso? Quem são as crianças que não vão poder ir? Por exemplo, se fala muito que as crianças com algum problema, com crianças especiais, crianças com síndrome de espectro autista, crianças com síndrome de Down, crianças com problemas neurológicos, não deveriam ir para a escola. Mas elas são as mais prejudicadas, elas precisam de estímulo e tratamento. Outra coisa importantíssima que a gente está falando, e eu que trabalho com
Os Primeiros 1000 Dias e as Relações Familiares, tem escrito, trabalhado, publicado a respeito do que acontece no nosso país, em que precocemente as crianças são levadas para as creches. Mesmo num período em que não há epidemia, esses bebês que vão para a creche aos 3, 4 meses de idade correm risco, porque a imunidade normal de uma criança vai se progressivamente aumentando até os 2 anos. No primeiro ano de vida, sobretudo nos primeiros 6 meses, é muito sério, né? É muito importante que a gente lembre que eles precisam de cuidado. Então, se eu defendo que sempre que possível as mães tenham licença maternidade para ficar com seus filhos pelo menos aos 6 meses, se possível até 1 ano, evidentemente, na pandemia, essas crianças seriam aquelas que deveriam ir por último para a escola. Como é que a gente propõe uma mudança progressiva, cuidadosa, devagar, de quem é que pode voltar às escolas progressivamente? Primeiro, os professores têm que ser ouvidos, os pais têm que ser ouvidos, eles têm que decidir. E mais uma coisa importante, minha sugestão, nem todo mundo concorda comigo, mas eu proporia o seguinte: primeiro, os universitários. Por quê? Porque são adultos, porque são saídos recentes da adolescência, porque entendem o problema, que vão usar máscara, vão se cuidar, vão lavar as mãos, vão usar álcool em gel, vão entender as ideias que na escola se dá sobre isolamento e cuidado, nada de ficar abraçando, beijando, etc. Depois podemos pegar o ensino médio. E aí, progressivamente, devagarzinho, a gente vai levando as outras crianças para a escola, para fazer estudo presencial. Elas vão continuar no estudo online. Agora, seguramente os bebês vão ser aqueles que a gente tem que esperar um momento muito seguro para poder levá-los para a escola. Essa é uma proposta que está sendo discutida e muita gente aceita. Tem gente que pode pensar que é a minha proposta de colocar, não é minha, só de muita gente. Já ouvi outras pessoas falarem a mesma coisa, mas eu acho que é a mais adequada e mais importante. Tem que pensar nisso. Você tem que, ao ver esse vídeo meu, mande notícias, mande informações, discuta com seus amigos. Eu estou disposto a ajudar a conversar com vocês. Quem não quiser ir para a escola, fique em casa. Eu acho que nós já perdemos até outubro praticamente, mais 2 meses só. Tem gente propondo, inclusive, voltar no ano que vem e começar tudo de novo. Por quê? Como é que nós vamos fazer repor o que foi perdido? Nós vamos conseguir repor isso em 2 meses? Será que não seria melhor admitir que realmente o ano foi perdido desde março e a gente começar tudo de novo em 2021? É uma proposta, eu não sou professor de área de fundamental e de média, eu sou professor universitário, mas eu acho que é uma questão que a gente não pode deixar de longe. Essa é a minha introdução a essa discussão de que momento nós estamos vivendo na questão da volta às aulas. Grande abraço, sou Zé Martins Filho, médico pediatra, professor titular de pediatria da Unicamp.